News CNN. A gente começa a edição em Breaking News aqui no CNN Money News porque o Banco Central Americano, Federal Reserve, acaba de divulgar a ata do FONC, Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos. Você vê na sua tela esse documento que acaba de sair do Federal Open Market Committee, ou seja, o Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, que aponta aqui, né, as principais justificativas pela manutenção da taxa do intervalo da taxa de juros nos Estados Unidos inalterada na reunião de 28 e 29 de abril, explicando exatamente que o conflito no Oriente Médio continuou sendo um fator-chave para que a gente acompanhe, né, esse desenvolvimento dos preços, esse incremento, principalmente dos riscos inflacionários do país, mostrando exatamente esse impacto na curva de juros norte-americana. O Comitê de Política Monetária fala exatamente desses impactos, tanto na ponta, principalmente na ponta mais curta da curva de juros, com os papéis com vencimento entre 2 e 10 anos, mostrando exatamente esse impacto significativo nessa ponta mais curva dos juros, e dizendo que os principais contratos do WTI, né, o tipo de petróleo referencial utilizado lá nos Estados Unidos, tem impactou essa decisão por parte do Federal Reserve pela manutenção dos juros nessa última reunião do Fed. Disse, inclusive, aqui, né, que o comitê discutiu esse comportamento das expectativas de inflação, principalmente dessa inflação de curto prazo, o que, inclusive, elevou as expectativas para 2027 as expectativas para 2027 e depois essas tiveram pouco impacto. Portanto, a gente acompanha exatamente essa justificativa por parte do Federal Reserve, explicando exatamente essa decisão pela manutenção dos juros no patamar entre 3,5% e 3,75%. Disse o Comitê de Política Monetária que o valor dos Treasuries, né, tem apontado exatamente por um incremento no valor nesse período, exatamente muito pautado. A gente acompanha aqui exatamente por causa da guerra no Oriente Médio, mostrando exatamente esse impacto sobre as expectativas de inflação por lá. Aponta o Comitê de Política Monetária ainda que o PIB vem crescendo em ritmo sólido, que há investimentos bastante robustos, tanto do ponto de vista corporativo em tecnologia e inteligência artificial, um nível de consumo resiliente nos Estados Unidos, mas as famílias de baixa renda ainda sob pressão com a energia mais cara. Inclusive, a gente tem que lembrar que o Federal Reserve, diferentemente do Banco Central brasileiro, ele retira, né, esses preços mais voláteis dos combustíveis, muitas vezes para determinar se cumpriu ou não a meta de inflação. Aponta o Comitê de Política Monetária norte-americano que o PCI total subiu para estimados 3,5% em março e o núcleo, o core, está em 3,2%. O principal vetor foi a energia, exatamente por causa do conflito no Oriente Médio. E o comitê afirma, inclusive, que as tarifas continuam pressionando os bens industriais norte-americanos, apontando que a vasta maioria dos participantes, dos membros votantes do Fed, reconheceram risco crescente de a inflação demorar para voltar a 2%, voltar a convergir para a meta de inflação de 2%. Houve um placar de 8-1 pela manutenção dos juros, nesse patamar de 3,5% a 3,75%. Quem foi o voto dissidente foi Stephen Miller, né, indicado por Donald Trump, ex-assessor econômico da Casa Branca e de Donald Trump, que votou por um corte de 25 pontos base, alegando que a política monetária estava restritiva demais diante dos riscos de baixa no mercado de trabalho. Outros 3 membros votaram pela manutenção, mas rejeitaram esse viés de afrouxamento no comunicado. Isso a gente já tinha trazido, inclusive, quando houve essa primeira decisão, né, por parte do Federal Reserve nos dias 28 e 29 de abril. A gente tem, então, o mercado precificando exatamente essa perspectiva agora de uma manutenção ou até mesmo de uma elevação do patamar de juros por lá, exatamente por causa desse risco inflacionário trazido pelo conflito, né, do Oriente Médio. Portanto, nós temos exatamente essa série de justificativas trazidas aqui pelo Fed. Fala também sobre o mercado de crédito, que mostra uma atenção especial ao setor de crédito privado. Vimos também aqui, de acordo com o Federal Reserve, um spread mais apertado
e preços mais elevados de equities de companhias como um todo. Portanto, nós temos aqui a série de justificativas, é um documento de 18 páginas que você vê na sua tela, acompanha junto comigo esse comunicado, que traz muito, né, traz bastante do conflito no Oriente Médio como justificativa pela manutenção, e é muito curioso a gente observar exatamente esse boom de investimentos, de CAPEX e inteligência artificial, que, de acordo com o Comitê de Política Monetária norte-americano, está gerando inflação de custos hoje, mesmo que possa gerar desinflação via produtividade no futuro. O risco que mais assusta o comitê aponta que, depois de vários anos, né, com a inflação acima da meta de 2%, há risco real de que as expectativas comecem a contaminar decisões de precificação e salários de forma mais generalizada. Inclusive, rememoro aqui, né, que esse é um pesadelo dos anos 70 sendo evocado, sem aquele alarmismo, mas com uma clareza suficiente para aparecer nessas atas e nesse comunicado, nessa ata publicada pelo FONC nesse momento. Diz ainda o comitê que o desemprego em 4,3% parece um cenário benigno e que, na verdade, levaria essa balança do Federal Reserve para uma preocupação mais significativa com a inflação. A gente lembra desse duplo mandato do Fed, né? O Fed, diferentemente do Banco Central brasileiro, ele não olha só para a convergência da inflação à meta, mas também por uma resiliência, por uma manutenção de um mercado de trabalho em um ambiente confortável, né? Sem um desemprego que seja nocivo para a economia norte-americana, mas também que não seja tão latente para gerar inflação acima da meta. A maioria do comitê leu exatamente esse crescimento das vagas de trabalho como uma estabilização compatível com a desaceleração exatamente do crescimento da força de trabalho, mas a gente acompanha isso, né, desde o início do governo de Donald Trump, principalmente desde a instituição da série de tarifas aplicadas contra parceiros comerciais. O mercado de trabalho norte-americano não desacelera, mas também não cresce. Há um movimento de completa incerteza e uma certa manutenção no número de vagas por lá. A baixa criação de empregos, de acordo com o Federal Reserve, pode ser um sinal de fragilidade e uma queda na demanda por trabalho poderia elevar o desemprego de forma abrupta. Mas eu achei muito curioso a gente ter esses dois pontos, né, na ata do Federal Reserve. Tanto a guerra como um pano de fundo para os riscos inflacionários do país, quanto também essa leitura sobre esse boom de investimentos em inteligência artificial, o que pode causar inflação e, a posteriori, um movimento de, evidentemente, um impacto no salário, de desemprego, olhando exatamente para esse cenário a longo prazo. O Fed desenha alguns cenários, né, principalmente acerca do conflito no Oriente Médio. Se o conflito se resolver, ainda seria possível realizar cortes nos juros no segundo semestre desse ano, se os efeitos da tarifa de energia eles se dissiparem conforme esperado, caso esse conflito no Oriente Médio ele chegue ao fim em breve, como diz Donald Trump, que deve, apesar dessa resistência do Irã em discutir o seu programa nuclear. Há também um segundo cenário em que o conflito persiste, o preço das commodities se estabiliza num patamar bastante elevado, temos uma pressão inflacionária mais enraizada, as expectativas desancoradas, e aí o Fed se vê exatamente nesse trade-off entre emprego e inflação. Não viraria mais quase um consenso, como a gente vê hoje, apesar de existir uma divergência do tom desse comunicado por parte da vasta maioria do Fed ter votado exatamente pela manutenção. Houve uma divergência no tom desse comunicado, exatamente tentando dar algum tipo de guidance sobre a continuidade da política monetária. Aponta o Fed que houve saque de investidores em fundos de crédito privado, isso continuou com preocupação sobre a qualidade do crédito nos Estados Unidos, particularmente em empresas de software, que podem ser desrompidas pela inteligência artificial. Alguns dos participantes, inclusive, alertaram para o risco de contágio, dificuldade das empresas obterem algum financiamento alternativo. Temos riscos associados também a uma participação substancial dos hedge funds no mercado de treasuries. Temos também exatamente essa presença muito significativa na leitura sobre a inteligência artificial como um risco, principalmente para o ambiente do mercado de trabalho norte-americano e também exatamente pela presença ou premência dos preços.